Bem, pessoal, os primeiros sinais de um ataque isquêmico transitório, né? Eu tenho muito vídeo aqui falando para vocês sobre AVC, né? Que é justamente quando você tem um vaso do cérebro que se fecha e aquela região que está na frente dela morre, né? Por inflamação, uma série de coisas, e a pessoa deixa de ter uma função do cérebro ativa. Então, a pessoa pode ter uma dificuldade de fala, o braço deixou de mexer, né, ficou com a disartria, uma série de alterações, né, pode ter até uma convulsão, né, pode perder a consciência, uma série de coisas acontece. Por quê? Um vaso se obstruiu. Né? Mas existe um fenômeno, né, que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que é menos conhecido da maioria do público. Né? A maioria, até quando chama de forma leiga, fala princípio do AVC, porque a pessoa tem um sintoma, depois aquele sintoma melhora. Um sintoma muito parecido com AVC, e depois aquele sintoma some. Mas aumenta, esse é o grande problema, muito a chance de você ter um AVC nas próximas semanas. Então, ataque isquêmico transitório deixou de ser uma coisa benigna. Ah, não, ele teve uma dificuldade de fala e depois melhorou. E o médico antigamente até liberava, né? A gente não conhecia direito a doença. Hoje a gente já conhece. Então a gente sabe, se teve um sintoma, mesmo sendo transitório, merece, na grande maioria das vezes, uma investigação. Investigação de imagem, investigação que nem a pessoa tivesse tido AVC. Por quê? Se a gente descobre que tem obstruções ali, que a pessoa tem fator de risco, que ela tem a pressão alta, que ela tem um colesterol alto, que nas próximas semanas uma parte do cérebro dela pode morrer, porque esse ataque isquêmico transitório pode ser definitivo e o que a gente chama de AVC, a gente tem que fazer alguma coisa. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, para falar os principais sinais e sintomas. Né? Vamos lá. Tem uma região, que é uma região bem importante na região frontal e na temporal, que é a região da linguagem. Para, obviamente, quem é leigo, né, quem não é médico, né, ela acaba, duas regiões são diferentes, uma cumpre a função de você falar, outra a função de você compreender o que está sendo falado, né? E quando você tem um ataque isquêmico transitório, que o sangue não chega nessa região, o paciente, a família fala assim, ele está com dificuldade de fala. É uma forma genérica, quando a gente, médico, analisa, a gente vê se é de expressão, se é de compreensão, faz um exame mais detalhado, né? Mas dificuldade de fala costuma ser um dos primeiros sinais e sintomas do ataque isquêmico transitório que mais as pessoas procuram uma emergência, porque sabem, a fala não ficou legal, a fala ficou meio mole, às vezes a pessoa fala assim, a fala ficou meio mole, ficou meio arrastada, não consigo falar, tem uma relação assim, até uma disartria, não consegue falar direito as palavras, ou falam palavras sem sentido, caneta, bonita, você, falam palavras, é porque tem algum comprometimento nessa região. E como ataque isquêmico transitório, ele é momentâneo e aquilo dura poucos minutos. A família assusta e daqui a pouco voltou ao normal. E aí é relevante, mesmo voltando ao normal, procure ajuda se você tem algum tipo de dúvida. Às vezes a pessoa está no meio de uma briga, de uma discussão, acontece isso, e as pessoas ficam falando, ah, será que não foi por causa do nervosismo? Poder até pode ser. Não é infrequente a pessoa ter uma dificuldade, um formigamento, uma dificuldade de movimentação, não consegue falar direito porque está muito nervosa, mas só o médico vai analisar, ele vai ver o fator de risco. Ela é hipertensa, ela é diabética, qual a idade que ela tem, né? E muitas vezes a gente vai ficar com dúvida e vai fazer toda a bateria de exame. No ataque isquêmico transitório, aquilo obstrui e volta ao normal. Então, de um modo geral, os exames vão vir normais, a maioria do cérebro. Então, não vai ter uma isquemia, não vai ter um dano neuronal irreversível. Foi algo transitório e a ressonância às vezes parece normal. Além disso, quando a gente investiga os fatores do risco, dupla, carótida, parte cardíaca, para ver se não tem uma chance grande de ter um evento novamente nas próximas semanas. E aí vamos voltar. Falei do primeiro sinal, vamos para o segundo sinal. Uma dificuldade de movimentação. O braço não está mexendo direito. É um sinal muito, muito comum que o sangue não chegou na área, na região que a gente chama, que é uma região do córtex responsável pela motricidade, né? Então, se essa região que o sangue não chegou e depois voltou, a pessoa vai ter transitoriamente a dificuldade de mexer o braço. Também pode acontecer na perna, mesma coisa. Geralmente é unilateral, né? Porque o cérebro é cruzado, um lado organiza o outro lado do corpo. Então, o lado direito coordena o movimento do lado esquerdo. Além disso, alteração visual, um dos mais comuns. A pessoa para de enxergar por um tempo, depois aquilo melhora. Então, alteração da visão transitória também. Além disso, alteração de sensibilidade, formigamento, parestesia, né, o corpo formigando de um lado, também pode ser. Né? Então, perceba, tontura. O paciente tem uma tontura, não consegue, pode ser um ataque isquêmico transitório, região vertebrobasilar. Também pode ser. São muitos sinais e sintomas. Se teve qualquer um desses, procura ajuda que o médico vai fazer a investigação
e pode prevenir de você ter um AVC nas próximas semanas. Daí, clopidogrel, né, os antiagregantes para afinar o sangue, muitas vezes remédio para colesterol, controla a pressão, uma série de coisas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Fica atento a sinais e sintomas e procura ajuda se tiver. Abraço.